Olá a todos, meu nome é Jonathan, sou estudante de Física pela UERJ e hoje vou ministrar aula para vocês. Vou falar sobre propriedades elétricas da matéria, especificamente sobre carga elétrica, né? E qual é a ligação dessa carga elétrica com a matéria e explicar um pouco também sobre o que é essa tal matéria, né, que a gente escuta tanto na física. Então, quando eu falo de carga elétrica, provavelmente a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é eletricidade. Deve ter vindo a luz que vocês acendem em casa, os postes de alta tensão, né, na rua, ou talvez um evento mais natural, como um raio, que é um de descarga absurda de energia, né? Então, quero mostrar aqui para vocês que a propriedade elétrica da matéria ela está muito mais fundamental do que esses eventos, sabe? E também tem a ver com isso, a carga elétrica, mas é bem mais fundamental. Eu vou apresentar para vocês um experimento bem simples que vocês podem fazer em casa a qualquer momento do dia, inclusive. Olá a todos, meu nome é Jonathan. Vou fazer dois experimentos hoje utilizando apenas esse canudo de plástico e esse pedaço de papel. Nesta parte do experimento vamos utilizar papel e um canudo de plástico. Os dois a princípio neutros, né? Então eles não reagem com esses papéis em cima do livro, esses pedacinhos de papel. Eu vou pegar e vou atritar esse papel nesse canudo. O que acontece quando estou atritando aqui? O canudo que não tinha reação nenhuma ali perto dos pedacinhos de papel, ele passa a atrair esses pedacinhos. Essa parte do experimento vamos utilizar um pedaço de papel e um canudo de plástico. E esse filete de água saindo do filtro. Observe que o canudo está neutro, então ele não tem reação nenhuma com esse filete de água. Se eu atritar o canudo no papel, vamos ver o que pode acontecer. Agora eu vou chegar perto do canudo do filete de água. Vocês conseguem ver o que acontece quando eu chego perto dele? Com essa água. Então, vamos tentar descobrir o porquê? Bom, como vocês puderam ver, né, apenas com um canudo de plástico e um pedaço de papel, eu pude atrair outros pedaços de papéis, ou mesmo mudar, né, a rota ali do filete de água. Isso tem tudo a ver com carga elétrica, que a gente vai falar nessa aula. Mas como é que isso, né? Não seria só que a gente vê quando coloca alguma coisa na tomada, no celular, não. A carga elétrica é muito mais fundamental e a gente vai entender um pouco melhor. Mas para entender, a gente teria que dar um zoom na matéria, entender como ela é feita, né, e como é que ela está ligada com essa carga elétrica. E para isso, o que é essa matéria, né? A matéria seria qualquer coisa que vocês conhecem que tem massa. Poderia ser o canudo de plástico, o papel ou mesmo sua pele. Se eu conseguisse dar um zoom em dimensões atômicas, eu conseguiria ver como ela é constituída, né, do que ela é composta e entender essa propriedade. Bom, pensando nisso, diversos pesquisadores, né, elaboraram diversos modelos para explicar como é que era formada essa matéria e a ligação dela com diversos fenômenos que a gente pode observar no dia a dia. Vou falar de três principais aqui, são os modelos clássicos de Dalton, Thomson e Rutherford. O modelo de Dalton, ele explicava a matéria como constituída de esferas maciças indivisíveis, que ele chamou de átomo. E essas esferas, cada átomo teria dimensões diferentes, e isso que dividiria uma matéria da outra, um átomo do outro. E ele explicava dessa forma, eles usaram essas esferas maciças indivisíveis. Thomson, a partir de estudos de raios catódicos, ele percebeu que esses raios eles sofriam desvio quando estavam sofrendo a ação de um campo elétrico. Então ele percebeu que essa matéria, na verdade, ela tinha propriedade elétrica intrínseca a ela já. E ele desenvolveu o modelo dele como uma esfera não maciça mais, já divisível, né? Essa esfera, ela era carregada positivamente e tinha partículas distribuídas por elas negativas. Essas partículas deu o nome de elétron. Então Thomson foi quem descobriu o elétron, partícula negativa do átomo. A partir de estudos, né, contínuos dessa matéria, de como é que ela é constituída, Rutherford
colocando à prova algumas propriedades desse átomo, ele percebeu que, na verdade, em diversos fenômenos não dava a resposta esperada do modelo de Thomson, né? A partir de uma lâmina de ouro em que ele jogou partículas nessa lâmina, ele não viu os desvios que ele esperava. Então ele percebeu que o átomo não era daquela forma que Thomson tinha elaborado. Ele tinha vários vazios nesse átomo. Então ele elaborou o modelo dele, que era o átomo constituído de um núcleo positivo, e os elétrons eles estavam na eletrosfera, ao redor desse núcleo. Então, diferente do modelo de Thomson, que era uma esfera positiva com os elétrons distribuídos nela, esse átomo já era um átomo mais separadinho, vamos dizer assim. Ele tinha um núcleo e uma eletrosfera, e tinha vazios entre eles. Só que ele tinha diversos problemas de estabilidade, principalmente. Ele não conseguia explicar, né, por que esses elétrons não caíam nesse núcleo, já que um era positivo e outro negativo, que é uma coisa que a gente vai entender um pouco melhor para frente. Então veio Bohr. Bohr ele pega um modelo clássico e coloca elementos quânticos nesse modelo. Então Bohr ele diz que essas órbitas do elétron elas são órbitas muito bem definidas, com energias definidas. Então o elétron só pode estar em uma dessas órbitas ao redor do núcleo. Ele não pode estar em qualquer lugar dessa eletrosfera, vamos dizer assim. E um núcleo passa a ser formado por elétrons e nêutrons. Nêutron junto com por prótons e nêutrons. O elétron continua na eletrosfera em volta desse núcleo. E o núcleo formado por prótons e nêutrons. E então a gente passa a ter o átomo constituído por um espaço vazio entre o núcleo e esses elétrons que estão em volta dele. O núcleo é constituído pelo próton e o nêutron. Lembrando que o próton é uma partícula que possui carga elétrica positiva. O nêutron não possui propriedade elétrica. E o elétron, que está na eletrosfera em volta do núcleo, ele possui carga negativa. Bom, então a gente já entende como esse átomo é composto, né? Constituído. Quais são as partículas que estão nele. A gente vai entender um pouco melhor sobre as propriedades dessas partículas. Se no mundo real, vamos dizer assim, no mundo pessoal, a gente diz que os opostos se atraem, né? Um grande ditado, a gente tem que verificar se nesse mundo físico, né? No mundo dos átomos também é válido. Eu não sei se é válido realmente no mundo pessoal de relacionamento, creio que não, mas no mundo a gente vai olhar para os prótons, elétrons e nêutrons, isso é válido, da carga elétrica. Então, na propriedade elétrica, se uma partícula tem carga negativa e outra positiva, elas vão se atrair. Assim como, então, o elétron atrai o próton e o próton atrai o elétron, porque eles têm carga elétrica opostas. Ao contrário, se as partículas têm a mesma carga, né? Se duas partículas que estão ali próximas, elas têm carga positiva, ou se elas têm carga negativa, elas se repelem. Então essas leis são totalmente válidas e aceitas para propriedades elétricas. Então a lei dos opostos se atraem aqui é válida, vamos dizer assim. Bom, a gente já falou do que ele é constituído, algumas propriedades dessas partículas que estão no nosso átomo, né? Mas a gente ainda não sabe qual é a carga elétrica, para a gente chegar realmente na eletricidade que a gente está interessado. Então, Millikan, ele propôs um experimento, né, onde ele borrifava partículas de óleo carregadas negativamente numa cápsula com duas placas, né, uma carregada positiva e negativa. E a partir de cálculos e análises das forças envolvidas ali nessa cápsula, ele conseguiu chegar ao valor da carga elétrica, que a gente vai chamar de carga elementar, né? E esse valor que ele chegou é de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Lembrando que esse 10 a menos 19 quer dizer que esse número é bem pequeno, tem 19 zeros, vamos dizer assim, à esquerda desse 1,6. Colocaria a vírgula bem mais à esquerda. Então a gente trata sempre com notação científica, que é bem mais simples de trabalhar aqui na física, vocês vão ver bastante. Mas para felicidade de vocês, a gente vai ver apenas como é esse número. Então,
A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é válido para o elétron e para o próton, sendo que no elétron é negativo e o próton é positivo. E foi Millikan que chegou nesse valor. Então a gente pode elaborar, né, uma equação da carga elétrica. Porque se a gente tem um valor de um elétron, de uma partícula, né, ou um elétron ou um próton, eu consigo saber qual é a carga de um sistema que eu estou analisando. Só preciso saber do número de partículas que eles estão. Né? Se eu tenho 10 elétrons, vai ser 10 vezes o valor da carga daquele elétron, né? Que é a carga elementar. Se fosse próton, é a mesma coisa. O que muda é apenas o sinal, lembre disso. O elétron tem sinal negativo, o próton tem sinal positivo. Então a gente está começando a entender melhor, né, como é que funciona isso para explicar como se deu aquele experimento do início da aula. Eu vou falar um pouco sobre isolantes e condutores, que é uma coisa que vocês já têm contato, né? Porque provavelmente vocês sabem que não é legal vocês mexerem com algo elétrico segurando algo de metal. E teria outros materiais que são mais seguros, né? Como borracha, que vocês podem ver nas botas e luvas. Então, isolantes e condutores, eles estão relacionados com a facilidade que o material tem de conduzir ou não carga elétrica, vamos dizer assim. Então, nos isolantes, esses materiais eles têm menos elétrons livres. Já nos condutores, eles têm muito mais elétrons livres. Essa é a maior diferença entre isolantes e condutores. Eu só avancei rapidinho, ali eu só citei que existem também supercondutores e semicondutores. A gente não vai tratar muito disso, né, no curso do ensino médio, mas é bom vocês saberem disso. Então eles têm a ver com essa facilidade, né, do elétron se mover, vamos dizer assim, no material, de passar carga elétrica nesse material. Os isolantes eles têm menos elétrons livres, então eles têm uma maior resistência a essa passagem de carga. Já os condutores eles têm mais elétrons livres, é como se os elétrons tivessem mais facilidade de passar ali, de viajar pelo material em si. Então aqui eu tenho alguns exemplos de isolantes. Menos elétrons livres, borracha, vidro e plástico. São materiais que ajudam a impedir a passagem de carga elétrica. Já nos condutores, eu posso pensar nos metais, né? Coloquei ali alumínio, o ouro e o cobre. São ótimos condutores, eles têm muito elétrons livres. E a gente pode pensar também na constituição ali de um fio elétrico, né? O fio é um aglomerado ali de cobre no meio, em volta, né, de borracha, porque borracha é isolante, o cobre é condutor. Eu só quero que passe energia pelo cobre. Por segurança, né, se alguém for pegar um fio, ele é revestido por borracha, que é o isolante dessa carga elétrica que está passando ali. É por isso que ele é feito dessa forma. E diversos materiais que vocês podem ter contato no dia a dia, vocês podem observar isso. Aqui eu estou chegando na eletrização. A eletrização é um fenômeno importante para explicar o que aconteceu naquele experimento do início da aula. Primeiro eu tenho que anunciar para vocês a conservação de carga. Isso é muito importante vocês saberem que a carga é como um bastão em uma corrida de revezamento. Ele pode ser passado de uma pessoa para outra, mas nunca perdido. Então a carga ela não é criada e destruída. Ela é passada, ela é transferida. Eu transfiro carga, eu não crio do nada a carga do além, vamos dizer assim. Eu transfiro, nem destruo ela, eu passo para um outro lugar. Eu vou falar um pouco dos processos de eletrização. Então aqui a gente já pode fazer um link, né, com aquele vídeo do início. Primeiro o atrito. O atrito é quando tem... Realmente o que está acontecendo ali nesse GIF que vocês estão vendo. Eu estou atritando, né? Estou esfregando, vamos dizer assim, um material em outro. Nesse processo, um dos materiais envolvidos vai ficar carregado negativamente e o outro material vai ficar carregado positivamente ao fim desse atrito. É por isso que quando eu tirei o canudo dele, ele estava carregado com alguma dessas duas cargas. O papel também ficou carregado, só que eu não utilizei ele para o experimento em si depois, né, do atrito. Eu tenho indução, que vocês podem ver naquela parte que eu coloquei o canudo perto do filete de água. Eu não toquei no filete de água, mas mesmo assim ele foi atraído. É por indução. Então essa ação, né, a distância ali entre o canudo e o filete de água é a indução que vocês vão conhecer. Se o corpo estiver aterrado, sinais opostos após a indução. Isso eu vou explicar um pouco melhor no próximo slide para vocês entenderem, que eu vou falar sobre dipolo. Antes eu tenho que falar sobre o contato, que é outra, terceira e última forma de eletrização que eu vou comentar com vocês. E nessa forma é onde tem realmente contato, onde os materiais se tocam. E sinais iguais após o contato. Então, quando eu tenho um material carregado e outro neutro,
eu toco esses materiais e depois eu tiro, né, de contato, os dois vão passar a ter a mesma carga. Então, se eu toco um material carregado negativamente no neutro, quando eu tiro, os dois vão estar negativo. Eles vão ter dividido carga. Lembra que não tem como criar nem destruir carga. Aí eu coloquei um exemplo do papelzinho, né? Quando o papel tocou no canudo de plástico, ele passou a ter contato. E isso, ele vai adquirir a mesma carga do meu canudo. Com o tempo, esse papel começa a cair, que vocês podem ver no vídeo também. É por conta dessa igualdade de carga, vamos dizer assim, esse equilíbrio. Aqui eu vou falar sobre dipólitos elétricos, que é o que ocorre na indução. Que eu chego próximo um objeto carregado a um neutro. Falando do exemplo do meio, que eu estou com um pente carregado positivamente perto de um papel. O que aconteceu ali? Eu tenho um dipolo, que é essa divisão de carga. Está vendo que todas as cargas negativas estão à esquerda e a parte positiva ficou à direita? Então tem esse dipolo, essa divisão de carga ali naquele papel. O mesmo ocorre nos outros dois exemplos, na parede e na parede também. Quando eu falei que se o objeto estiver aterrado, ele passa a ter carga opostas, é porque se eu aterrasse aquele papel ali pelo lado direito, né, o lado que está positivo, esse lado positivo ia atrair elétron da Terra. Então ele ia puxar carga negativa. E quando eu afastasse esse pente, esse papel ia ficar negativo, porque ele atraiu mais elétron do que ele precisava, por conta desse dipolo induzido ali. Aqui eu tenho 3 exemplos nas ilustrações de atrito, indução e contato, inclusive por conta da indução que os raios acontecem, né? É uma atração ali totalmente da diferença de carga entre o chão e a nuvem, e é por conta disso que os raios acontecem. Ali eu tenho o Johnny arrastando o sapato no tapete e sendo carregado eletricamente. E por último no contato, onde tem a mulher tocando um objeto carregado e os cabelos delas começam a se separar por indução, porque os cabelos estão carregados com a mesma carga, então eles começam a se repelir, e é por isso que isso acontece com o cabelo. Bom, só lembrar que essa aula é um recorte, né, de um assunto bem vasto e com bastante detalhes. Eu espero que tenha sido produtivo, e até o próximo encontro.